Dia sim, dia não. A Alice está aí presente. Como é que tá? Bom dia, Alice. Bom dia para vocês, meninas. Bom dia. Bom dia, meninas e meninos. O William tá aí também. Como é que vocês estão? Estão bem? Tranquilos? Na paz? A Alice tá com sono. Alice, é 8 horas da manhã, cara. Acordar pra vida, o dia. Joana, é porque eu disse ontem. Aí quando Oi? É uma parece que preguiça? acordo. É incrível essa lógica. Não sei como é que é. E aí, Murilo, bom dia, cara. Bom dia. Bom demais. Tem mais aí a barba aí. Tem uma galera querendo as câmeras. Deixa eu aceitar a câmera da Babi pra gente poder. Sim. Acho que é isso aí, né? Galera, a gente vai continuar lá na Física 4, acabar aquele livro lá, né? Vamos falar de leis de Newton. A gente vai estar terminando, né? A lei de Newton. Vou falar hoje. Só que eu vou falar pelo meu slide, tá, gente? Vou falar pelo meu slide. Mas é o que está lá no livro de vocês. É a mesma coisa, é baseado naquilo mesmo. E aí, concluir aquele slide, automaticamente nós já estamos também no livro 4. Vou mostrar para vocês aqui, rapidamente, o livro que nós estamos e qual é a sequência da matéria, tá? Coisa rápida. Rapaz, os vestibulares das particulares são todos agora em outubro, hein? Quem vai fazer particular aí, ó, outubro começa essas provas aí. Doideira, né? O que eles querem fazer, gente? Eu tô achando que eles estão achando assim, porra, a galera vai entrar na particular logo, porque o Enem tá muito longe, vou matricular logo essa galera logo, pegar essa grana, essa galera da matrícula. Mas aqui no estado todas são em outubro. É mesmo que é dezembro, pô. Ai, mês que é dezembro? Pô, é a única É, então. Mas a galera, é o único. ó, é a única, né? Aham. Eu não sei como é que essa galera vai fazer, William, para meter essa galera para fazer prova agora em outubro agora, bicho. Eles vão ter que fazer o quê? Quantas salas? O VV dá gente pra caramba, bicho. É que o VV é grande, mas mesmo assim dá gente pra caramba. Porque, tipo, tem que manter aquele distanciamento, todo aquele processo certinho e tal. Eu achei que eles poderiam deixar para novembro, mas fazer o quê, né? Deixa eu espelhar minha tela aqui para a gente mostrar a questão do livro de vocês, que eu preciso. William, você vai fazer particular também, né, William? Pô. Isso aí, meu brother. Vamos ver. Ó, nós falamos de cinemática angular e agora seria a lei de Newton, primeira lei de Newton, né? Aula 12 do livro 3 de vocês ainda, né? Estaríamos falando da primeira, segunda, terceira lei de Newton. É isso que fala a aula, só fala isso, nas primeiras leis de Newton. Só que eu vou mostrar para vocês o próximo livro, que é o livro 4, também, que ele vai continuar falando de Newton. Então, quando eu terminar aquele meu slide lá, que ele é...
Eu já falei aula 13, aula 14, aula 15, aula 16. Então, quando aquele slide meu acabar, acredito que eu vou fazer isso umas 2 ou 3 aulas, quando aquele meu slide terminar, nós já estaremos findando a aula 16 da Física 4. Perfeito? Então, a gente, ao invés de começar lá de novo 1, 2, 3, 4, a gente vai começar agora, vamos seguir na Física 4, porque aquele slide meu lá aborda todos os tópicos que aí estão da aula 13, da aula 14, da aula 15 e da aula 16. A aula 17 já começa estática, tá? E aí a gente já faz um trabalhozinho de estática e a gente encerra também esse livro 4, então. Então a gente vai seguir pelo meu PowerPoint lá, e aí vocês vão fazendo esse feedback aí no livro de vocês. Então toda aula eu falo, ó, gente, ó, estamos continuando, já estamos na aula 13 agora, ó, já estamos na aula 14, ó, estamos na aula 15. Eu vou falando para vocês, mas eu não vou ficar olhando no livro de vocês aqui, porque eu vou para o meu slide. Então tá aqui, pré-CCR, física, dentro da mecânica, dentro da dinâmica, leis de Newton. Leis de Newton. Galera, a parte mais importante da física começa agora, assim, da mecânica, né? Se vocês conseguirem entender as leis de Newton, suas aplicações, trabalho e energia, vocês vão para a prova do Enem já com uma grande bagagem para a mecânica, que é a área que tem mais questões, né? Também, mas é a área mais extensa também. Então, se vocês conseguirem aprender isso aqui, significa dizer que vocês já vão para a prova para garantir umas 3 questões. Esse tópico de dinâmica, que é a parte aí de mecânica mais importante para a gente. Então vamos lá, vamos discutir aí um pouquinho sobre essas leis de Newton. Então, nosso tópico, então, leis de Newton, só para recapitular, nós estamos na nossa aula 12 do livro 3, tá? Leis de Newton. Depois, quando eu terminar a introdução de leis de Newton, eu falo para você que nós já estaremos no nosso livro 4. Vamos tentar dar uma adiantada na física aí, para a gente... Então, vamos lá. Leis de Newton, qualquer dúvida aí, pode me perguntar, pode parar a aula, pode fazer questionamento, tá? Sem nenhum problema. É sempre interessante também que vocês façam os exercícios do livro, principalmente as questões, né, as questões propostas, para que a gente possa, caso vocês tenham dúvida, consigo aí conversar dizendo assim, caramba, não consegui fazer essa, não consegui fazer essa. Aí eu trago esses exercícios para a sala de aula, tá claro? Mas se todo mundo ficar quietinho, eu acho que todo mundo entendeu, todo mundo conseguiu fazer os exercícios. E aí a gente tem o que fazer, né? Se entendeu, para que a gente vai ficar remoendo os mesmos assuntos? Então a gente pensa em dinâmica. Quando eu penso em dinâmica, que é o tópico que nós vamos começar agora, eu fico pensando que de 2009 a 2019 eu tive 13 provas. Por quê? São 11 provas normais, mais 2 provas segunda aplicação. Dessas, 178 questões de física, ou seja, uma média de 14 questões de física por prova. Só de mecânica eu tenho 64 questões, ou seja, eu tenho 36% da prova do Enem é só de mecânica. Então, 1/3 da prova do Enem é só mecânica. Desses 1/3, então eu posso pensar assim, 1/6 da prova, 1/6 da prova é só de dinâmica, é só lei de Newton, aplicação, trabalho e energia. 1/6 da prova. Ou seja, dá uma média aí, o ano passado me davam 3 questões, a média de 2 a 3, depende muito da prova. Estou pensando em 2020, umas 2 questões, mas a média é 2,4. Quer dizer que eu vou ficar oscilando nunca menos que 2 e nunca mais que 3. Então fica oscilando ali entre 2 e 3 questões todo ano. Leis de Newton em aplicações são 13 questões, então quer dizer que todo ano vai cair uma questãozinha falando sobre essa aula 12, 13, 14 e 15 de vocês. Então essas aulas que são concomitantes, são separadas por aulas, mas é um tópico só, leis de Newton e suas aplicações. Então essas 4 aulas que vocês estudaram, vocês vão encontrar uma questão no Enem, na prova de 2020, que será aplicada em 2021,
no dia 24 de janeiro vocês terão lá uma questãozinha disso, tá? Pensando em leis de Newton, tem que pensar, então, primeiro, as leis propostas por Newton, depois, mais à frente, a gravitação universal. Aí nós vamos ver a lei da gravitação universal. Tá? Então, Newton foi eu posso pensar aí, não um desbravador, mas o progenitor, foi que geriu essa ciência chamada de física, que na época ele chamou de filosofia. Tá? E a partir de ali, então, nasce essa ciência que nós estamos estudando agora, chamada de física. Galera, quando eu penso em leis de Newton, eu não posso começar a lei de Newton sem definir para a gente o que é força. Tá? Não tem como eu falar de lei de Newton sem falar para vocês, sem definir inicialmente o que é uma força. Força, gente, é qualquer agente capaz de produzir no corpo uma aceleração, então, consequentemente, ele vai causar um movimento ou ele vai causar uma deformação. Então, por exemplo, quando eu olho no meu primeiro quadrinho ali, né, o soldado ele tem que aplicar uma força na corrente para que esse cachorro consiga, né, siga ele, né, seja conduzido por ele. Quando você olha no segundo quadrinho, você está vendo um carro todo amassado. Quem causou essa deformação? Foi uma força que foi aplicada quando esse automóvel colidiu aí. Eu acho que são um muro, um gelo baiano, alguma coisa desse tipo. Perfeito? A mesma coisa acontece quando você vai para a academia aí, né? A galera está querendo ficar bombado aí. Né? As meninas, né? Os meninos, querendo ficar todo mundo bombado aí. Aí você vai para a academia, levantar esses halteres. Então, o que faz você levantar esse halteres é uma força que você está aplicando. Show? Então, isso é força. Qualquer agente capaz de produzir... Alguém falou alguma coisa para mim aqui? Não sei o que é, vou ver aqui. Então, seguindo, existe na natureza dois tipos de forças para a gente. A força de contato e as forças de campo. Eu tenho que aprender a dividir essas duas forças. Né? Eu tenho que aprender a entender e a analisar nas situações do contexto quando é que eu tenho uma, quando é que eu tenho outra. Então, vamos lá. Ó. Forças de contato são aquelas forças que, para que elas possam agir... Eu travei. Coloquei o carregador aqui, aí fica essa... Acho que eu voltei. Então, essas forças de contato são essas forças que, para que elas possam ter suas ações, elas precisam ter contato com os corpos. Por exemplo, eu não consigo alongar uma mola só com a força do meu pensamento. Então, a força elástica é uma força de campo. Por exemplo, se eu for fazer um cabo de guerra, como está vendo no segundo quadrinho aí, a única maneira de eu conseguir imprimir minha força é que eu segure nesse cabo. Então, a tração também é uma força de contato. A mesma coisa acontece no terceiro quadrinho, né? Para eu conseguir erguer esse halteres aí, né? Eu preciso ter contato com essa barra. Sem contato, não vou conseguir levantar esse halteres. Então, existem forças de contato e existem forças de campo. As forças de campo são aquelas forças que não há obrigatoriedade de ter contato entre os corpos. Por exemplo, a força gravitacional. Você não precisa ter contato com a crosta terrestre para que você sofra a ação da gravidade, do campo gravitacional terrestre. A mesma coisa acontece com o magnetismo. Eu não preciso tocar um ímã em um corpo ferromagnético ou paramagnético. Não dá para fazer isso. Não dá. Não precisa, galera, não é que dá, não pode, não há necessidade. Eu consigo atrair um material por um ímã sem obrigatoriamente ter contato entre eles. Então, eu tenho uma força magnética que não precisa de contato. Eu tenho uma força elétrica que não precisa de contato. Quando essas forças não há obrigatoriedade de contato para que elas tenham a sua ação, eu chamo essa força de campo. Tá?
Seguindo. Uma noção para a gente de força, né? Então, só a gente concluir. Então, força é toda a gente capaz de modificar o estado de movimento dos corpos. Então, lembra da inércia? Eu vou falar para você daqui a pouco o que é inércia, mas vocês já estudaram inércia. Então, se eu tenho um corpo em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, a única maneira de eu modificar essas duas condições de equilíbrio desse corpo é aplicando a ele uma força. Se eu tinha uma condição inicial de repouso ou de movimento retilíneo uniforme e essa condição foi alterada, é porque foi aplicado a esse corpo uma força. É muito importante salientar que força é uma grandeza vetorial. Então, para que eu some duas ou mais forças, eu preciso fazer uma soma vetorial que é diferente de uma soma algébrica. Eu tenho que considerar direção e sentido das forças. Galera, a força-peso também, né? Eu posso chamar só de peso, mas o nome correto seria força-peso. Mas é uma força de atração gravitacional, logo é uma força de campo. E, na realidade, a relação que eu tenho com a força, eu não sou atraído para a crosta terrestre, eu sou atraído para o centro da Terra. Perfeito? Para o centro gravitacional da Terra. Não é para a crosta terrestre. Tá? A unidade de força em homenagem a Newton, nós vamos usar o Newton, mas pode aparecer também quilograma-força, tá? KGF, mas o Sistema Internacional de Unidades é o Newton, tá? Newton. Então, apareceu Newton, é força. Galera, como que eu faço para medir uma força? Eu posso usar esse aparelho que está à direita de vocês aí, que é um dinamômetro. Quem pesca, o pai que pesca, ou a mãe, ou algum parente já viu isso aí na casa de vocês, esse manômetro, né? Isso aí é para medir a força. Como que eu faço para converter 1 quilograma-força em newtons? Tá? 1 quilograma-força é igual a 9,8 newtons, que é aproximadamente igual a 10 newtons. Aqui está errado, ó, metro por segundo ao quadrado. Não, é quilograma. Aqui, 9,8 newtons. Então, se eu quero transformar 1 quilograma-força em newtons, é só multiplicar pela minha gravidade. Então, na realidade, quando você vai lá na balança da farmácia mensurar a sua massa, na realidade está medindo a sua normal, mas vamos entrar nesse detalhe agora. Quando você vai na balança da farmácia ou a balança da sua casa, aquela balança residencial que você tem, né? E você sobe nela, a unidade medida ali tinha que ser KGF. Ela está medindo ali a força de atração que você comprime o solo, que como está na horizontal, vai ser igual ao seu peso. Então ali deveria ser KGF, não só quilograma. Então a unidade medida da balança está incorreta. Ela deveria ser em KGF. Então você subiu ali, deu 70 quilogramas, 70 KGF. E aí, se você quer transformar esse seu peso em newtons, deveria multiplicar por 9,8, que era o valor da gravidade. Tá? Primeira lei de Newton, ela fala o seguinte: Newton propôs que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma ação externa, que é uma força, atue sobre ele. Então, assim, se eu não tenho nenhuma força atuando sobre um corpo, quais são as únicas duas condições capazes desse corpo estar? Ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo e uniforme. Ou ele está em equilíbrio estático, que aí é repouso, ou ele está em equilíbrio dinâmico, que aí é movimento retilíneo e uniforme. Galera, então eu tenho um corpo em repouso ou eu tenho um corpo em movimento retilíneo. Não foi por quê? Não vai. Então, a primeira lei de Newton está aqui, condição, ou eu tenho repouso ou eu tenho um movimento
retilíneo e uniforme, como nós estamos vendo aí, né? Objeto se movimentando gradativamente. Isso é MRU. Show? São duas condições para a nossa lei de Newton. Nessas duas condições, o somatório das forças que agem nesse corpo é zero. Perfeito? Nessa primeira condição de repouso, eu tenho o que nós chamamos de equilíbrio estático. E na segunda condição de movimento retilíneo uniforme, eu tenho o que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Então, sem um equilíbrio, todas as forças que atuam nesse corpo é igual a zero. Eu não estou falando que não existem forças. Eu estou falando que as forças que atuam nele somadas vão dar zero. Fique esperto com essa definição. Quando eu falo que o corpo está em equilíbrio, eu não estou ausentando as forças dele. Eu estou dizendo que as forças que atuam nele, o somatório delas é nulo, é zero. Então não há uma força resultante. Perfeito, galera? Galera, uma ideia interessante que nós temos, e até já foi questão do Enem, vai aparecer para vocês no livro, é a questão de imponderabilidade. O que nos dá o feedback do nosso peso é a reação do solo sobre os nossos pés, que nós chamamos essa reação do apoio, chamamos isso de normal. A normal é uma força de compreensão. Nós estamos comprimindo o solo devido à ação do peso, e toda ação corresponde a uma reação, que vocês vão ver agora na segunda lei, ela empurra o nosso pé, né, o nosso pé para cima. Então quer dizer que eu tenho essa reação do meu peso, né, ao solo é chamado de normal. Quando eu não tenho essa normal, quando eu perco isso, eu tenho uma sensação de ausência de peso. Porque eu só consigo ter uma ideia de quanto eu estou sendo puxado para o centro da Terra se eu tiver um apoio, se eu tiver algum solo respondendo para mim. Opa, ó, você está sendo puxado. Se eu perdi esse contato, eu tenho a sensação de não ter peso. E essa sensação de ausência de peso é chamada de imponderabilidade. Então, eu não posso falar, por exemplo, que nesse astronauta, naqueles astronautas na parte em cima, na parte superior do quadrinho, na parte inferior, estão com ausência de peso. Não, eles têm peso. Só que eles estão com a sensação de não ter peso devido à ausência da minha normal. Perfeito? Eu não tenho normal ali. Então, ele tem a sensação de não ter peso, é uma sensação de imponderabilidade. Como que consegue essa situação? Né? Tem até um passeio, né, que se faz. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui. Eu acho que aqui tem um vídeo. Vou mostrar para vocês. Vai aparecer aí. Ó, que irado. Então, isso aqui é um passeio. Esse passeio está aberto ao público, tá, gente? Está aberto ao público. Então, se você for aos Estados Unidos, tiver uma grana para gastar aí, caso queira fazer esse apoio, deixa eu tentar acabar. Caso vocês queiram, né, fazer esse passeio. Gente, eles não estão numa região que não há gravidade. Eles estão ainda dentro do campo gravitacional terrestre. Mas por que tem essa sensação de ausência de peso, né? Essa sensação de imponderabilidade? Olha só como é que eles estão, ó. Eles estão com a gravidade de 1/6 da gravidade terrestre, como se fosse a gravidade lunar. Ó.
Aí a sensação de gravidade zero. Retornando a nosso slide, como que se dá esse processo aí, né? Como que eles fazem isso, né? Como que a gente... Bárbara, sim, pode falar, Bárbara. Você falou no áudio, eu não te ouvi, foi isso? Então, existe... Então, Bárbara, existe até um capítulo, né, de um livro de fisiologia médica que fala sobre fisiologia na gravidade zero. Vários mecanismos fisiológicos nossos são alterados devido a essa sensação da gravidade, tá, Bárbara? Não só a circulação sanguínea, nossos batimentos cardíacos, nosso processo fisiológico, tudo é alterado. Por isso que precisa de todo um cuidado quando um astronauta vai ficar por muito tempo fora. Claro que naquele momento ali, vocês vão ver aqui, que o período é muito curtinho de sensação de gravidade, né? Vai durar em torno de 1 minuto. Então, quer dizer que todas as alterações que a gente acaba tendo, acaba sendo num período muito curto. Então, isso não vai causar nenhum problema, nenhum dano. E, às vezes, até a percepção, né? Devido à euforia que você está naquela sensação, você acaba nem percebendo essas alterações fisiológicas. Mas, sim, muda muita coisa. Muda o processo de circulação sanguínea, né? Muda, altera o processo de retorno sanguíneo, né? A frequência cardíaca, a alteração na frequência cardíaca, a alteração de todos os processos fisiológicos. Todos os processos fisiológicos. Todos. Lembrando que nós estamos adaptados para essa gravidade, né? Então, pensando em evolução, pensando em adaptação, todo o nosso sistema fisiológico se adaptou a essa ação da gravidade. E qualquer alteração dessa gravidade, eu vou ter alterações também ali no sistema fisiológico. Sim, perfeitamente. Só para vocês terem uma ideia, como é que acontece isso? Então, vocês estão percebendo, ó, eu pego um avião, né, normal, desses Boeing aí, claro que tem um determinado grande espaço, e aí ele começa a 6.000 metros de altitude, ele começa a fazer uma manobra, né, uma angulação de subida e depois uma angulação de descida. Então, ele começa a subir com uma velocidade em torno de 650 km por hora. Você está vendo que ele faz é uma angulação muito aguda, né? E nessa subida ele já começa aí, quando ele começa a subir, a gravidade aumenta um pouquinho, depois, né, iguala a gravidade terrestre, e a partir do estágio 2 ali, que vocês estão vendo ali, que vira 20 segundos aproximadamente, a gravidade dele vai fazer o quê? Vai diminuindo. Tá claro? Vai diminuindo, então ele fica ali em torno ali de 20 segundos com a velocidade em torno de zero. Eu quero que vocês entendam que ele faz esses ciclos, né? Então ele sobe, fica lá em cima com a gravidade zero, depois ele vai descer, depois ele vai subir de novo, vai fazendo esses movimentos, né, no ar. Esse voo aí, eu fiz uma pesquisa nesse voo. Tá vendo? Olha só, 47 graus de inclinação. O voo, eu não sei como é que é a questão lá de inflação nos Estados Unidos, nem sei se tem, eu acho que nem tem, deve estar custando isso ainda. Né? As pesquisas que eu consegui encontrar foram em torno de $5.000 para fazer esse passeio. Né? Você vai ter todo equipamento, todo treinamento, toda adaptação. $5.000 você consegue fazer um voo desse.
nesse Boeing de gravidade zero? $5.000. Pichincha. Salário americano aí, acho que ninguém ganha menos lá de $3.000 lá, então quer dizer que você guarda dinheiro no mês, né? No segundo mês você consegue fazer esse passeio. Isso em real que é foda, né? Pegar 5.000 vezes 6 dá R$30.000 para fazer um passeio desse. Aí tem que ter bala na agulha, né? Não dá para J10 aqui, mesmo querendo, mesmo doido para poder alimentar sua rede social com um passeio desse, com um jalecão desse da NASA, que eu ia colocar, é óbvio, né? Postar no meu Instagram, não tem condições de tirar 30 barão, fora a passagem de ida e volta, mais a alimentação, mais as compras que eu vou fazer lá em Orlando. Então, infelizmente, eu precisaria de pelo menos aí uns 60, 70 conto aí, livre para eu gastar. E eu não vou fazer um negócio desse, né? Mas vontade não me falta, tá, gente? Eu tenho vontade de ter as coisas. O que me falta é só dinheiro. Mas vontade eu tenho bastante. Tá, gente? Vontade não me falta. O que me falta, às vezes, é dinheiro. Galera, então vamos seguir aqui. Para que a gente possa entender a questão de equilíbrio de um corpo, que nós vamos usar lá em estática, quando eu falo que um corpo está em equilíbrio, quando eu falo que ele está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, eu estou falando que todas as forças que atuam na horizontal, somadas, tem que dar zero. E todas as forças que atuam na vertical, também somadas, tem que dar zero. Isso que é equilíbrio. Não posso esquecer disso. E aí nós entramos na nossa segunda lei de Newton. Na segunda lei de Newton, ele diz o seguinte, que se o somatório das forças que atuam nesse corpo é diferente de zero, então quer dizer que há uma força resultante. Se há uma força resultante, há aceleração. Perfeito? E que a aceleração e força são dois vetores que eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Tá, galera? Eu quero que vocês entendam que a aceleração e a força são diretamente proporcionais, só que a aceleração e a massa são inversamente proporcionais. Tá? Então, pensando na nossa segunda lei de Newton, eu quero dizer para vocês o seguinte, que se eu aplicar uma mesma força a dois corpos de massas diferentes, o de menor massa vai ganhar uma maior aceleração, porque a aceleração e massa são inversamente proporcionais. Show? E como que ficaria a segunda lei da dinâmica ou a lei fundamental da dinâmica? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tá aqui a formulazinha para gente aqui, ó. F é igual a m vezes a. Tá? Galera, assim, no Enem é mais teoria quando cai essa parte de lei de Newton, tá? Então a gente não vai ficar muito tão preso às fórmulas também, mas eu vou resolver o exercício com parte matemática. Se um corpo está com uma ação de 1 newton e ele tem massa de 1 quilograma, significa dizer que a sua aceleração vale 1 metro por segundo ao quadrado. Então, por definição, o newton é o produto entre a massa vezes a aceleração, ou seja, quilograma, metro por segundo ao quadrado. Isso é unidade de medida de Newton. A outra coisa que eu não posso esquecer é que a massa tem que estar em quilogramas. Se tiver em grama, tem que converter. Perfeito? E aí, na nossa segunda lei de Newton, eu vou falar um pouquinho já de peso. Já estou puxando um pouquinho lá na nossa aula 13, tá, gente? Falar um pouquinho de peso para a gente. Então, peso é uma força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre qualquer corpo no seu campo gravitacional. Eu quero que vocês entendam que o peso não é... Você não está sendo puxado, como eu já disse, para a crosta terrestre, sendo puxado para o centro da Terra. Tá claro isso? E já que peso é uma força, então eu vou usar a mesma lei, mesmo princípio fundamental da dinâmica. Peso, que é força de atração gravitacional, peso é igual a massa desse corpo vezes a gravidade. Então, peso é dado em newtons ou kgf. Show? Terceira lei de Newton, ação ou reação. Na terceira lei de Newton, ele diz que sempre que um corpo exercer uma força em um segundo corpo, esse outro corpo também exercerá uma força contrária
a essa primeira aplicada. Então, quer dizer que toda ação corresponde a uma reação. Porém, de sentidos opostos. Vamos melhorar esse enunciado dizendo que toda ação corresponde a uma reação de mesmo modo, mas de sentidos contrários. Independentemente da massa. Então, quer dizer que se eu chuto uma bola, eu aplico uma força nessa bola, essa bola reage sobre o meu pé também aplicando a força de mesma intensidade, mesmo eu tendo massa diferente da bola. Professor, mas por que a bola entra em movimento e você não? Devido ao quê? Devido à ação. Eu estou sob a ação de outras forças. E aquela força que eu apliquei na bola foi suficiente para fazer a bola entrar em movimento, porém não foi suficiente para que eu entrasse em movimento. Então não basta só ter uma força para que esse corpo entre em movimento. Eu tenho que ver se a ação daquela força vai ocasionar uma força resultante. Tá? Mas se eu chuto a bola também chuta meu pé. Se eu empurro a parede também me empurra. Tá? Então, toda ação corresponde a uma reação de mesmo modo e sentidos contrários, e eu estou representando aí para vocês. O que eu quero que vocês entendam, e aí muitos alunos se confundem nisso, a normal é uma ação da superfície. A normal não é uma reação ao peso. Porque o nosso peso é a Terra que está nos puxando. Então, nós puxamos a Terra. Então, a reação do peso está lá no centro gravitacional da Terra. Não está na superfície. Então, a reação do meu peso não está aqui, no solo. A reação do meu peso não está na cadeira que eu estou sentado. A reação do meu peso, a Terra está me puxando e eu estou puxando a Terra. Agora, devido a eu ser puxado pela Terra, eu acabei comprimindo o assento da minha cadeira. E esse assento está reagindo a essa compressão numa força vertical para cima. Então, a força que eu comprimo a cadeira vai causar uma reação. E essa reação do meu apoio é chamada de normal. Perfeito? Então, normal não é reação ao peso, é reação à compressão, comprimir. Né? Você está sobre o solo, você acaba comprimindo esse solo, e a reação a essa compressão do solo é chamado de normal. Tá? Com relação a essas forças de ação e reação, elas são simétricas, né? Elas nunca vão se anular, pois elas sempre estarão agindo em corpos distintos e atuam simultaneamente. Não é que atua uma primeiro para depois atuar. Não, elas sempre vão atuar concomitantes. Tá? Sempre serão concomitantes. E aí, nós acabamos aquela aula, né? Já falamos sobre as 3 leis de Newton, e agora a gente vai começar a falar da nossa próxima aula, só que, infelizmente, eu sei que tem que ser na próxima aula. Já são 8h44. Galera, muito obrigado aí pela participação e pela assiduidade de vocês. Nossa próxima aula de física a gente continua falando. Hoje tem mais uma aula de química, né? Eu volto daqui a pouco com química. E a gente já vai começar a beliscar um pouquinho lá de equilíbrio, né? Já que cinética nós já matamos. Show? Tamo junto e até a próxima. Até daqui a pouco. Fui!